Olá, futuros servidores do município de Parauapebas, aqui Valnei Oliveira, advogado e professor, instrumento de aprovação e classificação na sua vida. Nunca esqueça que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 cairão à tua direita, mas a tua aprovação e classificação, estas não serão atingidas. Quem crê, diga amém ao final. Creio que você vai ser aprovado, será nomeado, tomará posse, entrará em exercício, passará pelo estágio probatório e alcançará sua tão sonhada estabilidade. Quem crê diz o quê? Amém. Vamos aqui tratar com vocês sobre a Lei 4.213 de 2001. As peculiaridades sobre essa lei, a Lei número 4.213 de 2001, tá? Logo, lhe convido a fazer parte dos futuros servidores de Parauapebas. Professor, quero ser futuro servidor de Parauapebas. Não, mas eu quero ser servidor de Parauapebas, né? Agora você é futuro servidor de Parauapebas. Então me chame no WhatsApp, que eu tenho uma lista de transmissão gratuita de dicas do WhatsApp. E por lá eu vou dando as dicas aí das legislações que irão cair na sua prova. Então fique atento, me chame por lá. É uma lista de transmissão gratuita, tá? E também já lhe convido a me seguir no Instagram, porque lá pelo Instagram também dou dicas, _Valnei Oliveira, _Valnei Oliveira. Não menos importante, de imediato, logo após essa aula, vá na plataforma do meu site. Na plataforma aqui do meu site você encontra materiais sobre essa lei e sobre as demais legislações aí para o seu concurso. Tá? E qualquer dúvida você pode me chamar aí via WhatsApp. Fechou? Então, pronto, aqui é www.valneioliveira.com.br. Fechou? Sem mais delongas, vamos verificar o que trata essa Lei 4.213 de 2001. Diz assim, ó, dispõe sobre a estrutura organizacional da administração direta, enumera os órgãos da administração indireta do Poder Executivo Municipal de Parauapebas, cria os cargos em comissão e as funções de confiança necessários à implantação do novo desempenho administrativo e da outras providências, tá? Então, nós já esses princípios, quem sabe essa é uma questão que vai cair na sua prova. A banca vai falar, de acordo com a lei 4.203 de 2001, quais são os princípios que estão pautados no artigo 1º? Super tranquilo. Anote aí o macete, os princípios do LIMP. Eita, professor, o que é esse tal do LIMP? É justamente os princípios, que estes princípios, na verdade, eles estão lá na Constituição Federal de 88. Em 1988, quando foi promulgada a Constituição Federal, apareceu aí, inicialmente, em 88, esses 4 princípios. Legalidade, em 88, hein? Calma que eu vou explicar direitinho aí. Princípio da impessoalidade, o princípio da moralidade e o princípio da publicidade. Realmente, esses princípios surgiram em 1988, com a promulgação da Constituição Federal de 88, esses 4 princípios eles surgiram inicialmente. 10 anos depois, olha só, hein? Em 1988, só para você saber, né? Lá na Constituição Federal, surgiu o princípio da eficiência. Tá? Surgiu o princípio da eficiência. E olha só, 10 anos depois, hein? Olha esse macete. Surgiu com o quê, professor? Surgiu com a Emenda Constitucional 19 de 98. Mas isso aqui é só um histórico que, para a nossa prova, o que é importante você entender é que estes princípios aí, o LIMP, ele está constando no artigo 1º da lei e ele, mais uma vez, diz que a administração pública direta do município de Parauapebas, bem como as ações do governo municipal, devem obedecer, até porque é uma coisa lógica, se no artigo 37 da Constituição Federal diz que é para ser aplicado por toda a administração direta e indireta de todos os entes federativos, municípios, Estado, Distrito Federal, no caso, e território, município, Estado, Distrito Federal e também União, então não poderia ser diferente aqui. Muito bem. Se orientarão no sentido de desenvolvimento do município
e do aprimoramento dos serviços prestados à população mediante planejamento de suas atividades. Fechou o raciocínio? Tranquilos? Olha, coloque logo uma QS. Meus alunos sabem o que é QS, hein? Meus alunos sabem o que significa QS. QS, logicamente, brincadeiras à parte, são as chamadas questões sonhadas. Questões sonhadas. Coloque logo uma QS, na verdade, no parágrafo 1º do artigo 1º. Na minha humilde opinião, tá? Esse parágrafo 1º ele é forte para cair, fortíssimo para cair. Por que, professor, o senhor diz que esse parágrafo 1º do artigo 1º ele é forte para cair? Porque olha o que ele fala, que quando o município, tá, ele for planejar as suas atividades, este planejamento ele não poderá, ele deverá ser feito, tá, através da colaboração e atualização dos seguintes instrumentos. É a mesma coisa que você falasse assim, olha, tem uma banda, tem, todo mundo toca, mas quais são os instrumentos que tem para essa banda tocar? Não, a banda toca maravilhosamente, mas se não tiver instrumento, como é que toca? Cadê? Ah, eu sou baterista, cadê a bateria? Eu sou tecladista, cadê o teclado? Eu sou guitarrista, cadê a guitarra? Eu sou violonista, cadê o violão? Cadê o contrabaixo? Os instrumentos de sopro, saxofone, de trombeta e tal. Então, trompete, né? Então não esqueça que existem instrumentos no município de Parauapebas e através desses instrumentos é que acontecerão o planejamento das atividades, tá? No caso da administração municipal, certo? Então a elaboração e a atualização destes planejamentos será através do quê? Opa, vamos ver que instrumentos são esses, hein? Vamos pontuar aqui que instrumentos são esses, marque aí. Temos os planos estratégicos para o município. Olha só, planos estratégicos, no caso aí, para o município, tá? Planos estratégicos para o município, ok. Fechou. Qual é, professor? O outro aí, qual é o outro aí? Outro instrumento, ó, o plano diretor, tá? O plano diretor também é um outro instrumento, anote aí, plano diretor, fechou, tranquilo. O que mais, professor, que tem aí como instrumento? Vamos analisar. Temos ainda também o plano plurianual. Opa! O plano o quê, professor? O plano plurianual também é outro instrumento. Anote aí. O plano plurianual também é outro instrumento que, na minha opinião, como será, professor, que a banca pode cair pedindo a sua prova? Marque a alternativa que não representa um instrumento, né, que é pautado no planejamento das atividades de administração pública municipal. Ele vai querer inventar, vai tirar alguma coisa daí, tá? O plano diretor, né, plano plurianual, tá aqui, plano plurianual. O que mais, professor? Aí que nós temos como instrumento, vamos analisar. Temos ainda aí a LDO, vamos colocar aqui, né? A Lei de Diretrizes Orçamentárias. O que mais nós temos? A LOA, que é a Lei de Orçamento Anual. E nós temos também os planos e programas setoriais. Planos e programas setoriais. Fechou? Então preste atenção, hein? Preste atenção. Na minha humilde opinião, essa é uma questão forte para quem na sua prova, em que o examinador vai querer, marque a incorreta, tá? Ele vai colocando aqui e de repente coloca aí, só para, de acordo com o parágrafo 1º da Lei 4213 de 2001, aí ele coloca, o planejamento da atividade de administração pública será feito através da elaboração e atualização dos seguintes instrumentos, exceto, aí ele coloca aqui, tal e bem aqui, RJU. Ela a elaboração e a execução do planejamento de atividades municipais deverão, marque a palavra deverão. É muito comum, diz o examinador, em provas para concurso público, onde tem deverão, ele coloca poderão. Onde tem poderão, ele coloca deverão. Professor, tem diferença? Com certeza, com certeza. Porque quando na lei fala poderão, dá aí
a discricionariedade para o administrador. Ou ele pode ou não pode fazer, né, baseado aí na conveniência ou oportunidade. Agora, quando se fala deverão, é obrigação, é um ato vinculado. O administrador deve fazer. Então, veja bem, quando se fala, parágrafo 2º, artigo 1º, na elaboração e na execução do planejamento das atividades municipais, deverão guardar estreita consonância com os planos e programas do governo do Estado e dos órgãos da administração federal. É uma coisa um tanto quanto lógica. Por quê? Porque nós temos a República Federativa do Brasil, que é formada pelos entes federativos. Até brinco quando ministro essa aula, que é o MUDE. O que é o MUDE, professor? M-U-D-E. São os entes federativos. Quando fala em República Federativa do Brasil, a República Federativa do Brasil é formada pelos entes federativos, tá? A República Federativa do Brasil é formada pelos entes federativos. Pessoal, quem são os entes federativos? É o macete que eu falo do MUDE. Do MUDE. É só para ficar bem gravado na sua mente, imagina que vocês são uma família. Aqui, uma família. Pai, mãe, filhos. 2 filhos. Pai, mãe, 2 filhos. Tá? Uma família. Tá? O que nós temos que entender aqui? Que uma família é formada por a família República Federativa do Brasil. Pessoal, quem são os entes? Quem são os seus entes familiares? Quem são os seus familiares? Quem forma a sua família? No caso, a família República Federativa do Brasil é formado pelos seguintes entes: municípios, União, Distrito Federal e estados. Então, são esses os entes que compõem aí a família República Federativa do Brasil, por isso chamar de entes federativos. Agora, veja bem, o município de Parauapebas, como ele fala aqui, quando ele foi elaborar, quando ele for executar o planejamento de atividades municipais, não é se ele quiser. Ele deve guardar consonância, ou seja, não pode destoar, não pode andar em desconformidade, tá? Tem que andar em consonância com os planos e programas. Com os planos e programas o quê, professor? Com os planos e programas, como ele diz aqui na lei, tá? Do governo do Estado, no caso aí especificamente do Estado do Pará, e também com o governo federal. É uma coisa tanto quanto lógica, pessoal. Não tem como o município de Parauapebas querer andar em distorção, não andar em consonância. Então, aqui o examinador são 2 coisas que ele pode mexer, na minha opinião, humilde opinião, tá? Justamente tirar o deverão, colocar poderão. E uma outra coisa, não tenha dúvida, é falar assim, não é necessário, ou dispensa-se. Na elaboração e execução do planejamento, né, das atividades municipais, dispensa estar em consonância com os planos do governo do Estado e dos órgãos de administração federal? Não, porque é aquilo que eu te falo. Você vai fazer uma coisa contrária que a sua família quer fazer? Não, professor, a gente tem que andar todo mundo junto, andando no mesmo sentido e tal. Exatamente essa ideia não é diferente com o município de Parauapebas. Fechou? Não esqueça, eu lhe convido aí para você fazer parte da minha lista de transmissão gratuita de dicas. Muitos alunos falam assim, professor, disponibilize logo essa lei toda aqui, né, no YouTube, ou mesmo a outra legislação, se você não assistiu, assista aqui no meu canal do YouTube, tem também o RJU de Parauapebas, para quem vai estudar para o concurso aí de Parauapebas, que é o RJU, e também temos aí também a lei orgânica, para quem vai estudar e vai cair a lei orgânica, tá? Então, fique atento nessas questões. O que acontece? Aqui, nesse sentido, a gente tem que fazer uma triagem, né? Aqui você está conhecendo a parte inicial, mas é lá na transmissão que eu vou soltando as dicas, né? As demais dicas que eu acredito serem relevantes. Vamos trabalhar o artigo 3º, vamos lá? Desculpa, é o 3º, Olha só, o artigo 3º diz, o plano diretor, o plano diretor, agora a gente vai falar em específico do que, professor? Do plano diretor, tá? O plano diretor. Olha só o que ele fala. O plano diretor, o que ele vai fazer? Ele vai definir a política urbano-ambiental do município, tá?
É o plano diretor que vai definir a política urbano e ambiental do município. Então, bora colocar aqui. O plano diretor vai definir o quê, professor? Olha o macete. Vai definir o AU. AU. Eita, o que é AU, professor? Vai definir, como a gente coloca aí, a política só invertendo, não há problema, ambiental e urbano, tá? Urbano ambiental do município, tá? Traduzindo as decisões do plano estratégico em diretrizes para a ocupação e o uso do solo urbano e edificações, estabelecendo a legislação pertinente. Então, para que seja usado o solo urbano, para que sejam realizadas as edificações aí no município de Parauapebas, tá? Existirá o plano diretor. E nesse plano diretor, como diz aí, vai traduzir as decisões do plano estratégico em diretrizes, tá? Em diretrizes. Tá, o parágrafo 1º ainda do artigo 2º diz que o plano diretor deverá conter diretrizes gerais. Olha só, diretrizes gerais. Sobre o quê? Sobre as disposições do sistema viário, urbano e rural, o zoneamento e o loteamento urbano, a edificação e os serviços públicos locais. 2, diretrizes sobre desenvolvimento econômico e integração da economia municipal à regional. Cuidado, o examinador pode colocar, e principalmente, olha só, principalmente, não conte para ninguém esse segredo, o examinador ama isso, quando ele vê um artigo, quando ele vê um parágrafo que tem assim 4, igual este aqui, esse parágrafo primeiro que tem 4 incisos, dá vontade do examinador, ele faz direto, marque a alternativa incorreta. Olha só, ele coloca o artigo 2º, né, ele fala assim, o plano diretor deverá conter diretrizes gerais sobre, exceto. É fácil para ele, se a alternativa é de A a E, e ele está com 4 incisos, ele vai inventar um 5º inciso, tá? Então, mais uma vez, inciso 2, diretriz sobre desenvolvimento econômico e integração da economia municipal. Não esqueçam, A regional, não é A nacional, é A regional. 3, normas de promoção social e ação comunitária, bem como sobre a criação de condições para a qualidade de vida da população. E o inciso 4, princípios de organização institucional que possibilitem a permanente planificação das atividades municipais e a sua integração aos planos e programas, não esqueça, do Estado e da União, que é o governo federal. Fechou o raciocínio? Muito bem. Ok. Parágrafo 2º diz que as diretrizes que estão no parágrafo anterior que nós lemos deverão ser absolvidas através de planos setoriais específicos, tá? Planos setoriais específicos nas áreas, marque aí, da saúde, tá? Nas áreas de educação, nas áreas viárias, né? Ali, por exemplo, das vias que estão ali no município, dentre outras. Fechou? Muito bem. O artigo 4º diz que o plano plurianual, então falamos aí do quê? Do plano diretor, tá? Falamos aí basicamente do plano diretor aí no artigo 3º. Fechou? Agora o artigo 4º, ele vai falar um pouco do plano plurianual. O que ele diz aí do plano plurianual? Ó, o plano plurianual, ele estabelecerá objetivos e metas, tá? Então, o plano plurianual, ele vai estabelecer, deixa eu colocar bem aqui só para esquematizar, o que, professor? O ON. O que é o ON, professor? Objetivos e metas. Plano plurianual vai estabelecer o ON. O que é o ON? Objetivos e metas, tá? E também prioridades. Opa, na verdade, vamos colocar aqui o POM. Pronto, fica melhor para a gente. Né? POM. O que é o POM, professor, que o plano diretor vai estabelecer? Justamente, objetivo, nós falamos, metas e também vai estabelecer o plano plurianual, objetivos e metas. Opa, acabei atravessando aqui, tá? Chega uma idade, não é que eu esteja nessa idade, mas chega uma idade que já a visão não está muito boa, né? Aí eu deixo pequeno aqui na tela e fica mais complicado. Então, vamos fazer um recap
Recapitulando, realmente no artigo 4º aqui no plano plurianual, estabelecerá o ON mesmo, tá certo? O ON. O que é o ON, professor? Objetivos e metas, tá? Objetivos e metas da administração para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para relativas aos programas de duração continuada. Fechou? Artigo 5º. A LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, tá? Como foi falado aí no artigo 5º, vai estabelecer o quê? Metas e prioridades. Opa, já a LDO, vamos ter aqui o MP. O que é MP, professor? Metas e prioridades. É bom, é importante quando vocês estiverem estudando esquematizar. Esquematizar que ajuda bastante. Coloquei plano diretor AU, plano plurianual ON, LDO, MP. Por quê? Quando você lê o plano diretor e fala UAU, você fala, plano diretor que nós acabamos de ler ali no artigo 3º, né? Quando fala AU, aí você, opa, eu me lembro o que foi que aconteceu. Nós fizemos a leitura ali do artigo 3º e falou que o plano diretor vai, no caso, né, definir a política AU. O que é a AU? Urbana ambiental. Tá? Urbana ambiental, certo? Fechou. Aí no artigo, no caso 4º, falou plano plurianual, você lembra do OM, né? Lembra do OM? O que você vem a ter em mente? Você vai ter em mente que vai estabelecer objetivos e metas, né? Aqui no OM vai estabelecer objetivos e metas, segundo preconizado no artigo 4º, nós acabamos de ler, tá? E quando ele fala da LDO, aí você fica atento, por quê? Porque ele está falando do MP, ou seja, aqui na LDO, ele vai estabelecer metas e também o que, professor? E também prioridades, tá? Metas e prioridades. Fechou? Então, mais uma vez, vamos ler o artigo 5º. Artigo 5º diz assim, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, tá, estabelecerá metas e prioridades da administração municipal, incluindo programas de investimentos para exercício financeiro subsequente. Orientará a elaboração da lei orçamentária anual e vai disporá sobre alterações na legislação tributária. Perfeito? Futuros servidores de Parauapebas, vamos parando por aqui, mas logo mais teremos mais vídeos. Não esqueça de imediato de chamar no WhatsApp 91982309873, lhe coloco na lista de transmissão gratuita de dicas do WhatsApp. Não menos importante, me siga no Instagram, _Valnei Oliveira, e também visite meu site www.valneioliveira.com.br, que por lá eu estarei dando para vocês ali os materiais, estarei dando não, né? Você vai lá, se você quiser assim, ou quiser, você vai adquirir os materiais que estão na plataforma do meu site, tá? Questões em PDF, eu deixo bem claro isso. As questões em PDF na plataforma do meu site, elas vêm sem gabarito. Professor, mas como é que o senhor vai passar umas questões sem gabarito? Porque meu objetivo não é só você resolver as questões. Até porque também, quando você baixar no PDF, né, você imprimir, você pelo menos tem um gabarito. Vai tentar fazer antes. O primeiro objetivo é esse, você tentar fazer. Tá? E o segundo objetivo é o quê? Você assistir a correção. Porque as minhas correções não são, é só... Não, eu vou explicando detalhes, pego aquele assunto, explico com riqueza de detalhes. Fechou? Um abraço e até o nosso próximo encontro.